Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Boteco do Mal. Hoje é um boteco santo? Não, hoje é só um boteco, é só uma desculpa para bater um papo com os amigos e tomar uma enquanto a gente fala umas bobagens de mercado. E hoje eu vou tentar um modelo ainda mais novo, hein? Eu quero trazer gente para falar comigo e quero também falar do tema do dia. Qual que é o tema do dia? Vamos falar sobre os 814 versus E, a quarta potência, fins nucleares que a vida teria no planeta Terra nos últimos 10 anos apenas, né? Porque se você lê notícia, você sabe que dia sim, dia também, e o dia seguinte, mais uma vez, tem um novo apocalipse chegando. Por enquanto não chegou, mas vamos falar deles, porque eu acho que foi só sorte. Será que foi sorte que que o fim do mundo não chegou? Será que o mercado não acabou por sorte? Ou será que tem alguma outra coisa, hein? Então aproveita, estamos aqui às 9h32 da noite, né? Bater um papo. Hoje eu sei que o quórum não deve ser dos mais altos, até porque o povo tá tudo com as famílias, né? Ninguém tá aqui bebendo um Boulevardier, que é a minha queridíssima Stephanie Gray, minha queridíssima amiga lá do Rio de Janeiro, minha aluna, né? É o Negroni, só que ao invés do gin, você coloca o whisky, um bourbon. Então é uma parte de bourbon, uma parte de Campari, uma parte de vermute, né, que é o cinzano, e a laranjinha, sabe a casca da laranja? Nheque, joga lá dentro, pô, ó, prometo, não dei nenhum gole, nenhuma beiçada aqui, hein, ó. É a primeira beiçada no Boulevardier. Vamos provar? Vamos provar? O cheiro é bom, hein? O whisky dá uma... Porque o gin é meio inodoro, um negócio meio estranho. O whisky dá uma perfumada. E só para lembrar, meu whisky aqui é o Members Mark. Cara, é mais gostoso que com gin. É bom, hein? Oi, Stephanie, é bom, hein? Isso aqui não pode colocar canudinho perto, não, que faz um estrago, hein? Rapaz do céu! Outra coisa, hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é o mais importante de todos quando a gente fala da carreira de uma pessoa no mercado de valores, seja como profissional, mas seja como um investidor do seu próprio dinheiro, que é com a crise, que é com o fim do mundo, o colapso. Você sabe o colapso? Nós vamos falar do colapso hoje, né? O colapso o que é? É o lápis lateral, o lápis e o colapso? Não! É um outro problema. E nós vamos falar sobre alguns especiais que eu passei na minha vida. E eu vou falar para você... O fim do mundo está chegando. Entendeu? É isso, tem que fazer um som. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Lembrei agora. Peraí, deixa eu fazer aqui, isso. O fim do mundo está chegando. Daqui a pouco a gente faz de novo. Então vamos lá. O tema de hoje, como eu falei, né, não tinha tema. E aí o Vicente Zotti, meu queridíssimo aluno e amigo, lá de Ribeirão Preto, menino muito focado no trabalho dele, no agro. Obrigado, Vicente, pela ideia, adorei a ideia. E aí surge a história da Viacom na segunda-feira, e eu vou chegar nela de novo. A Viacom é a Discovery, né, com o Mr. Wong, né, com a Archego, e eu queria só lembrar de algumas coisas. Então, o papo da conversa de hoje é sobre os 814 zilhões de fins do mundo, já anunciados só no Jornal Nacional, tá? Eu não sei dos outros jornais, estou falando só do Jornal Nacional, é mais ou menos esse o número de fins do mundo que já foram anunciados. A propósito, quem aqui for Team Mal, ou Unimal, ou o que quer que seja, coloca aqui para mim, tá bom? Quero ver quantos de vocês que estão aqui são meus alunos. O tema desse boteco hoje, que é uma brincadeira, e lembrando, hein, ó, eu vou chamar uma pessoa para entrar comigo que quiser falar de uma crise pessoal que encarou no mercado, tá? Então você que quer participar, contar um pouco de uma história de uma crise de mercado, de alguma coisa do seu setor, aperta ali na câmerazinha que eu vou chamar para entrar ao vivo comigo hoje, combinado? Vamos lá então, pessoal. Eu começo nesse mercado puxando a mesma novela, olha lá quantos tinha mal ali, ó. Desde 2002, né? E eu entro já nos
do meio para o final do segundo tempo do estouro da tal bolha.com, né? Para quem não lembra, 2001, né? A tal da estouro da bolha.com e tudo mais. E eu já entro com muito medo, porque eu entro, vocês não vão lembrar, mas teve um episódio da Xerox em 2001, 2002, quase faliu, que o mercado deu uma chacoalhada já no segundo momento da crise já, que era uma empresa grande na época, né? A Xerox era uma empresa grande, ela e umas outras empresas juntas ali, quase foram, né? E eu, imagina, acabei de... Sabe aquele cachorro que caiu da mudança? Mas na verdade tinha acabado de me colocar no caminhão, eu nem tinha caído ainda. E já estava no meio do turbilhão, no meio do turbilhão. Cara, eu entro no meio da crise do estouro da bolha.com, no meio. Eu chego em junho de 2002, era meio para o final do segundo tempo da crise, ou seja, era a parte mais estressante da crise, que é o final, né? Mal informado ou desinformado, sei lá, eu não vejo qual é a diferença, né? Então, chego lá tentando entender, imagina, né? Primeiro contato que você tem com o mercado é no fim de uma crise enorme, porque 2001 acho que só perdeu para 2008 mesmo, que foi uma crise muito importante na época. E eu vou chegar nisso já, explicando o porquê, né? Bom, sorte ou não sorte, eu levo uns 6 meses até eu só me adaptar à história, né, da crise, e a crise acaba, e eu continuo, né? Aí vem o grande bull market, que vem de 2002 a 2008, e eu já contei essa história, que eu sou um gênio, eu ganho dinheiro sempre, não importa o que eu faço e tudo mais. Beleza, até aí, sem nada de novo. Eu vou voltar para a história de 2002, porque eu quero usar esse exemplo de 2002 para mostrar para vocês o quanto a gente aprende errado. Aprende errado, né? O quanto a gente é literalmente ludibriado a acreditar em coisas que não são a realidade. E essa live hoje, mais do que uma brincadeira, claro, com a história do fim do mundo, né? Eu quero tentar, rapidamente aqui numa conversa, mostrar para vocês que são mais novos o quanto você tem noção na hora certa que a crise está chegando, é toda a diferença para o mercado, toda a diferença. E eu vou explicar isso para vocês. 2002, 2001, que eles chamam de estouro da bolha.com, é uma mentira. Não houve estouro da bolha.com porra nenhuma, tá? Primeira coisa, qualquer um com 20 anos de mercado ou mais sabe que não teve estouro da bolha.com, né? E eu vou contar isso rapidamente para vocês aqui. Eu já falei isso outras vezes, mas como eu tenho um público bem renovado, graças a Deus, muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a ultrapassar os 20 mil seguidores essa semana. Quem aqui sabe o que causa a bolha.com? O tal da estouro da bolha.com? Vocês sabem? Eu acho que alguns aqui sabem, que são meus alunos principalmente. O que causa esse estouro? Porque o jornal diz que foi uma grande inflagem de ativos com valor abaixo do que de fato teria e que em algum momento, por um passe de mágica, o Mandrake, o Houdini, surge do chão e fala Shazam! E acabou. E acabou. Tipo, a crise acaba. Ou crise não, a bolha.com explode. Aí, ó, a rapaziada que é meu aluno já sabe. Aê! Ó, Roberto Rocha, Fred Silvério, Eric Monteiro, são meus alunos aí. Olha que legal aí, ó. Isso aí. A bolha.com estoura pela quebra da Enron. Vocês não vão lembrar, a Enron era uma empresa de energia nos Estados Unidos, uma gigante, uma das que hoje seriam chamadas de too big to fail, né? Grande demais para quebrar. Ela é uma empresa que um belo dia, acho que foi em 2000, não lembro mais, estoura uma crise, uma fraude nos balanços da Enron, né? A empresa que chamava Arthur Andersen, para quem não lembra, era uma empresa de auditoria, admite que mentiu nos balanços auditados da Enron. E a Enron, vou resumir a história para vocês, ela quebra do dia para a noite. Ela era uma gigante de energia que tinha toneladas de dívida, títulos de dívida,
emitidos no mercado e espalhados pelo mercado. Quando a Enron fale, ela fale do dia para a noite. Ninguém tinha notícia disso. Ela fale. O que acontece? Eu vou lembrar isso de novo. A empresa que comprou títulos da Enron pega o título da Enron, porque lembrando, o mercado ele é colateralizado. Então eles pegam o título da Enron e usam como garantia em outras operações do mercado. O mercado é inteiro assim. O mercado é um castelo de cartas por natureza, porque todos os ativos são colateralizáveis e especialmente títulos de dívida de empresas AAA, que são as empresas de investment grade, são facilmente aceitas. Ninguém falou disso na época. Só falavam da empresa de fralda falindo e tudo mais, né? Quando a Enron cai, e ela cai, os títulos de dívida dela foram pagos? Não. E os títulos de dívida da Enron não sendo pagos, né? Todos os ativos à frente, que foram usados como garantia o título da Enron, precisaram ser cobertos. Obviamente, todo mundo que estava comprado em ativos das techs, que na época era uma novidade, nos anos 2000, né, perto de 99, 2000 era uma novidade, a Amazon já existia na época, só para vocês terem uma ideia, né? Literalmente, as pessoas vão atrás do quê? De liquidez. Ou seja, uma grande operação que precisa ser garantida, porque a Enron, aquele papel não vale mais nada, todo mundo sai vendendo tudo. E quem que são as primeiras a ser vendidas? Imagina que é um cenário de crise. Você tem uma carteira enorme. Você tem Enron, mas você tem Petrobras, você tem Microsoft. A Microsoft nem estava muito nessa história, tá? Só para deixar claro. Ainda que ela fosse uma tech, ela não era um problema. Mas você tinha JP Morgan, você tinha tudo. Tinha ouro e você tinha as techs, que eram umas empresas desse tamanho, ultra valorizadas, mas que eram grandes especulações. Quando vem a Enron quebrando, quais foram os primeiros papéis a serem vendidos nessa fileira dos grandes fundos, dos grandes operadores? Quem que é a primeira carta a cair? As mais arriscadas, as techs. Só que tem um detalhe. Por que eu estou falando dessa história toda? Quando a Enron cai, você não viu em lugar nenhum, dizendo que uma grande crise estava iniciando. Nenhum lugar. Bom tempo depois, quando as techs, de forma geral, começam a cair, dão o nome de bolha.com, como se o problema fosse as bolha.com. Só que isso já fazia um ano, quase um ano, de que a Enron tinha tido problema. Um ano! E aí vem a bolha.com e você e eu, idiota que somos, chega atrasado na festa e você sai atrasado. Só que tem um detalhe, o castelo de cartas começa a cair um ano antes. Um ano antes. E você achando que não. Por que eu tô falando disso? A crise só é anunciada quase um ano depois. E você achando todo pimpão, toda pimpona, ouvindo aquele seu amiguinho influencer falando da bolha.com. Bolha.com, meu ovo, bicho. O estouro da Enron, um ano antes, um gigante, seria algo comparável hoje, algo comparável ao JP Morgan falindo. Hoje. Esse era o tamanho da Enron na época. Ao Wells Fargo falindo hoje. Se o Wells Fargo falisse hoje, era o mesmo efeito. Agora vocês hoje aqui, meus alunos, pessoal mais experiente, o que acontece se o Wells Fargo falir hoje? Eu estou falando disso porque eu vou começar a bater em algumas teclas sucessivamente. Eu vou encerrar essa conversa por enquanto. Eu não vou estender muito, porque eu vou voltar para esse assunto daqui a pouquinho. Guarda isso na memória, que o assunto que surge é que as techs
vão à falência e levam o mercado. Não a Enron, um ano antes. Guarda isso na memória, tá? Eu faço questão de que a gente vá rememorando alguns assuntos aqui. Por que o Maurício está falando disso? Estou tentando achar um post aqui que eu fiz. Pronto, tá aqui. Por que eu estou falando disso? Quando finalmente a Bolha.com acaba, começa o grande bull market de 2002. Né? Vai de 2002 a 2007, na verdade. Mas a crise não foi em 2008? Espera aí. O bull market foi de 2002 a 2008. Maurício, você está confundindo as coisas. Você já está confundindo as datas. 42 anos, tá ficando gaga essa porra já. Entendeu? O bull market vai de 2002 a 2007. Você sabia que o mercado faz topo em 2007? Quantos aqui sabiam que na crise de 2008 o topo foi em 2007? E lembrando que a crise de 2008 ela só eclode de verdade em julho para agosto de 2008. Você sabia disso? Mas o topo foi setembro de 2007, um ano antes. Guarda um ano. Você lembra do um ano, né, das techs? Você lembra? Um ano das techs? Então, a crise eclode em 2008, julho para agosto. O topo foi setembro do ano anterior. Então, pera. Temos novamente um ano na área aqui. Será que é uma coincidência? Vamos lembrar 2008? Só que agora eu vou lembrar de dentro do meu chinelo, porque eu estava em 2008, operando. Eu trabalho vivendo de day trade, mentira, swing trade, comprado umas coisas. E aí eu brigo com meu pai em abril de 2008, a gente tinha um Lava Rápido em São Bernardo, que estava indo super bem, já era o maior da cidade, né? A gente comprou quase falido, isso em 97. Em 2008 a gente era um dos maiores. Eu vendia coisa de 20 caixas de cerveja por semana no botequinho que eu tinha lá. Beleza, a vida é assim. Briguei com meu pai, por quê? Porque naquela época, quem aqui lembra, CSN foi notícia, porque CSN subiu 70% em um ano, 2007. Todas as empresas, isso tudo 2007. E aí, 2008, começam as notícias. Por quê? Porque fecha o ano, aí começam as estatísticas de 2007. E todo mundo falando, opa, olha, subiu em 70%. O Mauricinho, besta que era, porque eu era mesmo. Largo tudo da minha vida, no Lava Rápido, tudo, largo tudo. E vou morar em Salvador para viver de bolsa, porque, porra, imagina agora, agora todo mundo falando de CSN, agora eu vou virar day trader. Agora fudeu, velho, agora vocês me seguram. É 1 milhão por mês agora de lucro. Guarda o setembro de 2007, tá? Eu vou para Salvador em maio de 2008. A crise começa em junho de 2008. Ela começa a ganhar velocidade na queda. Só para deixar claro, a crise de 2008, pelo menos eu queria até pedir a opinião do meu querido Lucas Resch, que está aqui também, né? Tem vários caras mais antigos aqui. Cara, se teve uma crise mais importante que 2008 nos últimos 25 anos, não lembro. 2020 não coça. 2001 não coça. 2008 o bicho pegou. Pegou feio. Você que não assistiu, tem um post na minha timeline que eu comento. É o Boulevard Stephanie. Tá aqui, ó. Tá? Mas é isso. Eu começo em maio de 2008 operando comprado. Eu só podia operar comprado na Banif. Primeiro papel que eu comprei? CSN, claro. Imagina. Um papel que subiu 70% ano passado. Nossa, eu vou ficar rico com ela agora esse ano. 2008. Vamos lembrar? Tem um post meu na minha timeline. Eu vou mostrar ele aqui para vocês poderem ver ele aqui. Ó. Se você não leu, olha aqui. Ó. A crise de 2008. Linha do tempo de indicadores antecedentes. Olha que interessante. Ó, a primeira fase da crise. Fevereiro de 2007. A venda de casas atinge o topo histórico. Fevereiro de 2007 há um grande... como é que chama? Um grande levante de otimismo nos Estados Unidos. Abril de 2007, os bancos iniciam uma renegociação de dívidas, alterando condições em contratos de financiamento com taxas flutuantes.
Nos Estados Unidos, até 2007, as pessoas hipotecavam as suas casas com taxa não fixa. A taxa flutuava. Começou a ter um levante de não pagamentos em abril de 2007. Abril de 2007, quase um ano e meio antes. Os bancos começam a correr para cobrir os empréstimos. Nesse momento, as casas estavam dobrando de preço no Brasil. E os bancos já estavam começando para correr atrás de um incêndio que eles sabiam que não podia ser parado. Porque os empréstimos estavam enormes, a preços no topo, a casa subia de valor, o cara ia lá e pegava mais dinheiro e aumentava a hipoteca. E o juro era flutuante, o juro pós-fixado que a gente chama, né? Vamos lá, vamos continuar. Esse post é maravilhoso, um dos primeiros posts que eu fiz na minha vida. Olha lá, abril de 2007, o índice de compra de bens duráveis, meus alunos sabem que esse indicador aqui é antecedente. Indicador de altíssima relevância, mesmo indicando alta para o mês anterior, confirma a tendência de queda na comparação anual. Compra de geladeira, compra de televisão, sabe aquele bem de valor mais alto? Começa a cair. As famílias começam a guardar dinheiro. Aquela época de pujança começa a passar. 19 de junho de 2007, dados de venda de casas, né? Iniciam uma queda dos anos anteriores, juntamente com queda no preço médio dos imóveis. Para quem não sabe, preço de imóveis e vendas de casas novas é um indicador crucial na economia, porque ninguém compra casa sem ter certeza ou um índice de confiança enorme que as coisas vão ficar bem dali para frente. Vamos continuar aqui? Vamos continuar vendo a crise de 2008? Eu estou fazendo questão de pegar essa retrospectiva porque 2008 separou crianças de adolescentes. Pelo menos de adolescentes. Na verdade, dos adultos mesmo, porque foi feio o negócio, tá? Então eu falei agora das vendas de casa, né? Então vamos lá, hein, ó. Segunda fase da crise de 2008. Junho de 2007, o Bear Stearns, o banco, solicita 3,2 bilhões na forma de um empréstimo colateralizado para salvar seu fundo. O Bear Stearns, um dos primeiros grandes bancos que trabalham com hipotecas, perde empréstimo emergencial. As contas não fecharam. Isso é junho de 2007, um ano antes da crise começar a acelerar. Julho de 2007. Pera aí, vamos colocar aqui? Ó, porra. Pronto. O Bear Stearns avisa seus investidores que 2 outros fundos perderam praticamente todo o seu valor. Um fundo que tinha como ativo hipotecas, 2 fundos zeraram, faliram, já foi, foram liquidados. Isso é julho de 2007, um ano antes, e ninguém falava nada. Ninguém falou nada. Um banco gigante, dezenas de bilhões de dólares desapareceram. Olha a fumaça no ar. Alguém falou em crise até agora? Alguém te falou de crise? Você lembra de 2007 alguém falando de crise? Não. Calma que fica pior. Agosto de 2007, American Mortgage Investment pede falência e outros 2 grupos menores cessaram novas contratações, indicando que financiamentos com taxas flutuantes não estão sendo pagos. O Bear Stearns foi o primeiro. Em agosto começou um efeito cascata. Vários fundos que tinham hipotecas dentro indo, claramente indicando que as hipotecas já não estavam sendo pagas. O mercado já estava parado e decrescendo. Em julho de 2007, houve 17 de agosto de 2007, o Fed corta numa reunião emergencial a taxa de juros em 0,5%. Sabe o que é isso? É o governo assumindo: Houston, we've got a problem. Foi uma reunião emergencial em agosto de 2007. O Fed eleva os juros. Quando que o Banco Central eleva juros? Quem aqui sabe? Escreve aí para mim.
Quando é que Banco Central, no meio da... Lembrando, podem ser em dois cenários. Quando o mercado está lindo, está céu de brigadeiro, por que o Banco Central aumenta? E o Banco Central dos Estados Unidos, 0,5% nos Estados Unidos é muito. É muito. Só para lembrar, hoje, a taxa de juros dos Estados Unidos é 0,25%. Por que o Banco Central faz uma reunião emergencial e sobe em 0,5%? Meu amigo, correria começou. A correria começou. Então você sobe juros para quê? Para conter a correria. Para dar tempo de correr. Porque senão não daria tempo. Peraí. Maurício, por que você está me falando tudo isso, Maurício? Eu vou lembrar da crise de 2001 agora. A Enron anuncia a questão da fraude em 2000. 2000 ela anuncia. 2001 vem o agravamento da crise, mostrando que o problema era muito maior do que se esperava, e vem as Torres Gêmeas. Essa história das Torres Gêmeas, eu juro que até hoje está aqui assim, mas tá tudo certo. Isso a gente deixa para uma outra conversa. Eu estou falando de agosto, abril, junho e agosto de 2007. 7 anos depois da Enron, 7 anos depois da Enron, começa a dar pau. Mas até aquele momento, lembra comigo, quem falava em crise em agosto de 2007? Quem falava? Ninguém. Vamos ver como é que acaba essa história de 2008? Vamos para a terceira fase da crise? Que ali o bicho começa a pegar. Mas vamos lembrar então, em agosto de 2007, o bicho já estava pegando. Uma porrada de fundo falindo. Porque é bom lembrar, Maurício, por que esses fundos faliram? Deixa eu explicar aqui, peraí. Por que esses fundos faliram? Para quem não lembra, tinha os CBOs, CDOs, eles inventaram os títulos, que nada mais era um título que pega hipoteca podre, que não vai ser paga, eles já sabiam que não iam ser pagas. Porque era gente que não tinha dinheiro para pagar, não tinha renda, a casa não valia o que estava sendo avaliada e estava sendo financiado. E eles pegavam esses títulos de dívida e botavam dentro do fundo. Enchiam um fundo. E as pessoas começaram a comprar esses fundos. Os fundos começaram, os caras começaram. Quem é o primeiro a não pagar? O mais fudido, bicho. Quem não tem dinheiro, quem a casa não vale o que custa, quem não tem renda, são os primeiros. Esses fundos começaram aí, foram os primeiros a começar a cair. Qual o problema nisso? O fundo usava aquele dinheiro que entrou como colateralização em outros ativos, em outras operações. Isso é agosto de 2007. Isso é agosto de 2007. Vamos continuar então. Terceira fase da crise. Esse post para mim é um dos melhores posts que eu fiz da minha vida, tá? 11 de outubro de 2007. O SP 500 atinge o topo histórico. Setembro para outubro de 2007, o SP 500 marca a máxima. Ele nunca mais voltaria até aquele preço durante vários anos. Outubro. Então pera, se ele faz topo em outubro, ninguém sentiu cheiro de problema até junho de 2008, 8 meses depois, do mercado que só subia, caiu 8 meses seguidos e ninguém te falou que era crise? Vai segurando aí. 22 de outubro de 2007, Randall Kroszner, diretor do Fed, alerta que ninguém, nem mesmo os experts, sabem como valorar os tais dos CDOs, que são os ativos lá, as cartas de débito que eles chamavam, né? Instrumentos colateralizados que eram atrelados às dívidas de alto risco. O Fed vem a público, o diretor do Fed, fala, sabe esses ativos que a gente está usando como garantia? Ninguém sabe quanto vale. Ele falou isso abertamente, em uma carta. Ó, esses ativos aí a gente não tá manjando não. Isso aí eu não tô manjando não. O Fed vem a público em outubro de 2007 e ninguém te falou que era crise.
Novembro, 21 de novembro. Aqui o bicho pegou, hein? JP Morgan, Chase, Citibank, Bank of America são persuadidos pelo secretário de Tesouro a criar um fundo de 75 bilhões para comprar hipotecas podres, os tais do subprime. O Banco Central dos Estados Unidos chama os 4 maiores bancos, JP Morgan, Chase Manhattan, que eram 2 bancos separados na época, o Citi e o Bank of America, chamam todo mundo, vem cá, amigos, na madrugada, vem cá. Vamos dar aqui uma força, vamos montar um fundo. Vocês vão comprar esses títulos podres, só compra, ajuda, o socialismo está instituído. Quando que o Fed, na história dos Estados Unidos, numa reunião na madrugada, chama os maiores bancos, fala, amigo, preciso da sua ajuda para comprar uns negócios aí que ninguém quer comprar, e nem vocês. Meu amigo, a partir daqui, era caminho sem volta. Caminho sem volta. Esse aqui é o grande estopim da crise de 2008. Quando isso aqui acontece, é porque o Fed percebeu que estava além da capacidade dele naquele momento salvar o mercado. Além. Ele não tinha instrumentos para salvar o mercado. Quem falou para você de crise no Réveillon de 2007? Nesse mesmo momento, as execuções de hipotecas, execução de hipoteca, quando o cara não paga a hipoteca, eles tomam a casa, estava subindo 75% em relação a 2006. A crise estava a todo vapor, porque isso é um castelo de cartas. Isso era um castelo de cartas. Não tem mais como parar. Não tem mais como parar. Já foi. Por quê? É bom lembrar, o setor imobiliário é a locomotiva de qualquer setor econômico do mundo. Se você pegar qualquer país, o setor imobiliário é a grande locomotiva de qualquer país, porque ele move indústria, comércio e serviços. A indústria de imobiliária americana está travada. Ninguém mais financia, ninguém mais compra, e quem tinha comprado está perdendo a casa. Por que eu estou falando disso? E agora eu vou conversar. Vira o ano 2008, todo mundo comemorando. Velho, o bicho tá pegando. Igual na Enron, bicho. São centenas de bilhões de dólares de dívidas que não serão pagas. Faliu! A Enron faliu! Já foi! Ela já decretou, já era. Fraudou os balanços. O Fed admitiu que não tinha como frear a crise. Chega nos 4 maiores bancos, nos 4 maiores, e fala, pelo amor de Deus, me ajuda a salvar. Já era. Sabe o que você já tinha que ter feito nessa hora? Vender tudo. Tudo. Zera tudo. Deixa o mercado bater. O que é que diziam no Brasil na época? Eu caí nessa. O mesmo que diziam em 2001. O grande ano da Bolsa de Valores está chegando. A porra do Fed admitiu que não tinha como salvar. Não tinha. Isso é o Fed falando, não vai dar para mim. Não vai dar. E eu caí na conversa. O grande ano da Bovespa chegou. Deixa eu deixar uma coisa histórica. Sai o investment grade do Brasil, vocês lembram? Do grau de investimento do Brasil? Foi no dia ou na semana do topo histórico da Bovespa, até aquele momento. Sai o investment grade. Na minha. O mercado já estava prontinho. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Eles já falaram, fudeu. Não tem o que fazer. Vai cair. Eles vão começar a vender. O fundo que estava lá com os CDOs, os mais fudidos, vão começar a quebrar.
que vão quebrar os menos fudidos, que vão começar a quebrar os grandes. Sabe o que você tinha que ter feito na hora, se você soubesse uma notícia dessa? Fecha tudo. Tudo. Fecha. Acabou. Espera um dia, vai, aluga uma casa na praia e só volta quando passar. Só volta quando passar. O que o Maurício faz? Larga tudo para viver de bolsa. No prenúncio da maior crise da história, desde 29. Igualzinho em 2001. O que eu conheço de gente que quebrou em 2001 porque acreditou, fudeu. Entendeu? Eu tô falando sobre isso porque é a história do fim da crise. Vocês perceberam? Quem aqui já percebeu a coincidência entre 2007 e 2001? Quem percebeu? No lance da crise, quem percebeu a diferença? Quem percebeu a coincidência? Aonde está a coincidência da crise? Aonde que está? Quem percebe? Ela é óbvia, hein? E ela é bem óbvia. Quem lembra? Quem aqui se ligou na pegadinha do malandro? Aonde que está a pegadinha do malandro? Isso, Vicente Zotti, meu queridíssimo aluno e amigo. O cheiro vem antes, cara. O cheiro vem bem antes. Vem bem antes. Mas antes pra caceta, bicho. 2001 foi assim, 2008 foi assim e até 2020 foi assim. Ainda que tenha o Covid no meio, vem antes. A crise nunca é sem querer. Não, ela vem antes. Agora deixa eu tentar puxar uma coincidência aqui. Por que vocês acham que normalmente tem um delayzinho entre o bicho pegar e a crise estourar? A crise para a população, não de fato. A crise estoura de fato em dezembro, novembro. Quando o Fed anuncia que não tinha o que fazer, a crise começa ali, para valer. A crise começa ali. A hora que o Fed admite que não tem o que fazer, que não dá para valorar os ativos, que não tem dinheiro para salvar, ali começou. Por que é que a crise começa em novembro, setembro, outubro, novembro lá de 2007 e só estoura em julho? Por que a crise só começa em 2000 e só estoura em 2001? Por que a crise só começa em 2019 e só estoura em 2020? Por que a crise só começa em 2014, mas só estoura em 2015? Por que a crise começa em 28, mas só estoura em 31? Por quê? Por quê? Você acha que é coincidência isso? Você acha mesmo que é coincidência? Por que a crise do fim do Bretton Woods, da paridade dólar-ouro, que foi um grande money reset na época, estoura em 75, mas a crise do petróleo só estoura em 78? Por quê? Você está percebendo um padrão nisso? Ou sou só eu que estou percebendo um padrão aqui? Você consegue ver um padrão aqui, não? Ou é só o Maurício, do alto do segundo copo de cachaça dele aqui, que consegue perceber? E deixa eu falar outra coisa. Por que em 2001, lá para janeiro, fevereiro, o George W. Bush todo lascado, todo lenhado, começa uma época de pujança, todo mundo falando das techs? Por que em 2008 é o grande ano da Bovespa? Por que 2014 foi o ano do mercado imobiliário no mundo? Por que 2019 foi o melhor ano do S&P 500 na história? Por quê? Por quê? 27 foi um ano, depois da gripe espanhola de 21, de remissão da gripe espanhola. Para quem não lembra, teve a crise da gripe espanhola, parecido com o que a gente está vivendo agora, no início dos anos 20.
vem a remissão daquela crise, a época que todo mundo está feliz, 29 vem na sequência. Por quê? Ou sou só eu que enxerguei um padrão nisso? Porque grande precisa sair, precisa dar tempo, precisa dar tempo. E quem que dá saída para esses caras? Quem que dá saída para esses caras? Desde sempre. Quem que são os otários que dão saída para esses caras? Chama isso, a expressão é essa, dar saída. Quem que dá saída para esses caras? Quem? Eu e você, seus otários. Isso mesmo, tudo nós aqui. Isso aí, a gente aqui. Nós damos saída para esses caras. A gente comprando e eles saindo, bicho. A gente comprando e eles vendendo. Isso aí. As árvores somos nós, bicho. Anota aí, hashtag as árvores somos nós. Você achou que acabou aqui? Não acabou não. Porque quando a gente fala de crise, é fácil falar, difícil é fazer, né? Quando a gente fala de crise, principalmente, é importante a gente lembrar que o exemplo de 2008, principalmente, vem para lembrar a gente que quando começarem a falar de crise, o que vocês acham? Quando começa a notícia de que a crise está chegando, em que estágio vocês acham que está a crise? O que vocês acham? Qual a sua opinião? Quando começa a falar, opa, a crise está pegando, puta merda! Onde é que vocês acham que a crise vai estar? Onde é que vocês acham que a crise vai estar? Faço questão de você entender isso. Porque esse é o ponto importante de você entender. Eu espero de coração que vocês entendam. Quando a crise for anunciada, já é tarde. Já é bem tarde. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou lembrar dessa história para vocês, porque eu acho bom lembrar disso. Quando começarem a falar que a crise está muito feia, irreversível, que os zumbis já estão levantando da tumba para vir para a rua, eu vou contar uma história, vocês vão falar que é mentira. Mas se tivessem me contado, eu também diria que é mentira. Eu vou contar uma história para vocês rapidamente, para vocês entenderem isso. Em 2015, já a Dilma pronta para ser chutada, Petrobras já estava na casa dos R$5. R$5. Ela estava vindo de 30, estava em 5. Na noite anterior, eu tinha que fazer uma atualização do meu CPF. Né? Eu tinha mudado de casa, tinha que trocar o CPF, eu tinha que ir na Caixa Econômica Federal. Para fazer, é só ir lá e dizer o endereço e fui embora. Bom, beleza. No dia anterior, durante o Jornal Nacional, isso não é piada não, um analista especialista de mercado com a Petrobras a R$5 disse com todas as letras: se eu fosse um investidor da Petrobras, eu encerraria as minhas posições. Petrobras a R$5. 5. Ele disse no Jornal Nacional. Eu estou no outro dia de manhã, eu nem tinha visto, na verdade. Estou te contando isso porque depois eu fui ver o que tinha acontecido. No dia seguinte, eu estava na Caixa Econômica Federal. Sentadinho lá, esperando para ser atendido, para eu trocar o endereço. Eu ouço atrás de mim, na porta giratória, chega uma senhora. Uma senhora mesmo, vai ter uns 50 anos de idade, 60 anos de idade, sei lá. Ou pedindo informação para o guarda, né? Que é como na Caixa Econômica Federal, ou você vai para o banco ou você vai fazer alguma coisa lá. Seguro-desemprego, quer que seja. Beleza. Ela perguntando para o moço, pro segurança. O moço perguntou: o que você quer fazer? Não, eu juro por Deus, isso aqui não é nenhum exagero meu. Eu ouvi ontem no Jornal Nacional o William Bonner falando para eu vender minhas Petrobras, que eu comprei lá com o meu fundo de garantia, porque a Petrobras está perto de falir. E eu vim aqui vender. Vamos dar uma olhada na Petrobras?
Rapaz, eu falo que tinha gente que merecia ser presa, juro por Deus, bicho. Porque olha, eu vou falar que eu... Rapaz, Ave Maria, gente. Eu não dou conta, sabe? Não dou conta mesmo, desculpa. Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Isso aqui é ruim, hein? Ó, isso aqui é Petrobras. Petrobras, ó. Para quem não lembra, em 2004 ou 2005, o Lula na época, eu não tenho nada com política, não começa a falar do Lula porque me irrita. Eu tô me fudendo pro Lula, beleza? Eu tô só falando, ele abriu um programa que as pessoas podiam pegar fundo de garantia para comprar Vale e Petrobras. Beleza? E as pessoas compraram. 2004 para 2005. Vamos dar uma olhada? Ó, 2005 aqui, quase 2004, correto? Vamos dar uma olhada quanto é que é lá? 3,40, 3, alguma coisa perto de 4 ali, né? Beleza. Então as pessoas compraram Petrobras a R$4 em 2004, 2005 e seguraram. Petrobras vai até quanto? Sobe. Aqui. R$34. R$34. Vai de 4 para 34. Multiplica por 9. 9. A pessoa não vendeu. E tá certo, é uma carteira de longo prazo, não vendeu. Você sabe, quando a pessoa vem falar de 2004, olha aqui, ó. Eu vou até colocar, vamos colocar uma linha aqui amarela, ó. Eu vou pegar uma linha aqui, ó. Horizontal line. Eu vou colocar aqui, ó. Ali, ó. Tá? Olha o preço que estava no fundo da crise de 2015. O mesmo preço de 2004. O mesmo preço de 2004. Aquela senhora, ela vendeu as ações que ela ficou 11 anos. 11! E se bobear, ela vendeu por menos do que ela comprou. Menos. Ela vendeu no fundo mais importante da história da Petrobras. Ela vendeu. Porque ela foi lá na Caixa Econômica e vendeu. E eles emitiram a ordem. Ainda devem ter cobrado tabela Bovespa da corretagem dela. Porque um desgraçado na televisão falou em rede nacional, no programa de maior audiência da televisão brasileira, que a Petrobras estava perto de falir. Só que tem um detalhe, eu aposto que não foi só ela. Eu aposto que não foi só essa senhora que estava lá. Então, você que está aí em casa, estou falando agora do fundo do meu coração, tá? Se eu tenho uma coisa para ensinar nessa conversa com vocês hoje, sei que eu posso ensinar alguma coisa para alguém? Ouça de coração a partir dos próximos 5 minutos. Você promete que vai dar atenção para mim? Promete? Vai ali no aviãozinho, chama um amiguinho seu que precisa ouvir uma mensagem importante, de verdade, sem nenhuma afetação, tudo baseado na melhor da minha capacidade de técnica de ensinar alguém. Posso? Você permite para mim? Que eu vou te dar uma aula numa sexta-feira santa que ninguém vai falar com você? Eu vou falar o melhor que eu sou capaz de falar. Vamos bater um papo agora? Então vamos, eu vou dar 1 minuto para você chamar o seu amigo. Aperta o aviãozinho aqui, chama o seu amigo. E fala para ele depois também clicar lá no link da minha bio se ele quiser aprender um pouco melhor isso. Eu vou contar agora um negócio no auge da minha capacidade, que inclusive é trecho da Masterclass Investidor à Prova de Crise, que foi um curso que eu fiz no auge do furacão do ano passado, quando todo mundo estava correndo para as montanhas, e eu falava para o pessoal começar a comprar, porque eu fui um dos únicos malucos que falei para a gente comprar lá em março ou abril. Pergunta para o Ícaro de Carvalho, meu queridíssimo amigo. Pergunte a ele o que ele acha do Maurício falando para ele comprar Itaú lá em março. Pergunta o que ele acha de Boeing, de Norwegian, de Wells Fargo. Pergunta para ele. Só eu falei, mais ninguém. E eu vou comentar agora. O dia que alguém falar, promete para mim que você vai ouvir o que eu vou te falar agora e você vai anotar isso num caderninho e vai prometer para mim que vai estudar isso que eu vou falar agora para você. Tá? O dia que alguém falar para você que a crise, que já é gigante, está pronta para piorar muito,
você vai pegar 30% do seu patrimônio e vai comprar. No que você quiser. 30%. Só 30%. Porque sobra 70% para você fazer o que você quiser. O dia que a crise estiver muito ruim, e começar as pessoas a chorar na televisão, igual, vocês lembram do rapaz lá do Conexão, aquela lá, Manhattan Connection? Ele chorando ao vivo na televisão, você lembra disso? Eu lembro. Porque a crise estava muito feia. Se você tivesse comprado naquele dia, você tinha dobrado o seu dinheiro. Dobrado o seu dinheiro. Todo dia que você tiver a oportunidade de chamar alguém para assustá-lo, pensa com carinho, tá? Pensa com muito carinho sobre isso. Sabe por quê? Porque isso provavelmente é gente querendo te assustar, tá? Então, eu estou falando sobre isso porque você vai prometer para mim que na próxima vez que alguém tentar, só tentar, tá? Só tentar te assustar, você vai parar ele e falar assim, já que já caiu tantos por cento, eu quero pelo menos ter a oportunidade de comprar um pedaço. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando eles anunciam a crise em 2002, 2001, o mercado já tinha caído 48%. 48%! Quando a crise de 2008 ficou ruim, vamos dar uma olhada? Eu gosto de mostrar porque é bom para a gente ver, né? Quando eles anunciam que a crise de 2008 tinha ficado ruim, vamos lembrar das datas? Ó, tá aqui até agora, ó. Vamos lá, ó. Ó. O Fed admite que não tem bala na agulha em 21 de novembro. Vamos dar uma olhada? Faço questão de mostrar isso aqui para vocês, ó. Ó. Aqui tá aqui, ó. Aqui é janeiro de 2007, tá vendo, ó? Olha lá. Eu vou colocar uma linha no dia que o Fed admite que não tem bala para pagar. Foi no dia 21 de novembro. Espera aí. É mais ou menos aqui. Olha lá. Olha aqui. Olha onde estava o SP500 quando o Fed admite que não dá para fazer nada. Vamos dar uma olhada quão mais cairia o mercado até ali? Vamos botar uma régua aqui? Mais ou menos, tá? Vamos pegar uma régua aqui. Eu pego a régua. Coloco mais ou menos... Espera aí. Coloco mais ou menos aqui. O mercado cairia 54%. 50%. O SP500, o índice. E ali não era o topo histórico. Não era o topo histórico. Ele cairia 54% depois de o Fed admitir que não tinha como. Promete para mim, então, que na próxima vez que aquele seu influencer de preferência falar que a crise está pronta para ficar muito pior, ela já está muito ruim. Muito ruim. A hora que ele disser que ela está pronta para ficar muito pior, o mercado já bateu 30%, 35%. Você vai pegar 30% do seu dinheiro e vai comprar. 30%. No que você quiser. Pode ser a ação mais bundona do mundo. Pode ser Ambev, pode ser títulos de longo prazo. Faz o que você puder com 30%. Só 30%. Tem 70% ainda para você queimar depois. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem um desserviço na sua vida. Um desserviço. É gente cagona, tá? É gente que não tem coragem, igual segunda-feira agora, quando o chinês lá, o Mr. Wang, né, do Archego, né, toma um margin call de 35 bilhões de dólares e fode com a Viacom, e fode com a Discovery, e fode com... O que é que os meus... Responde aqui para mim. Eu fiz uma aula especial no domingo para os meus alunos do curso de commodities, que são especializados em opções. No curso de commodities não é um curso de opções, mas eu tenho um módulo muito avançado de opções nas técnicas que eu uso. Quantos aqui, que estão agora aqui, montaram operações ou em Viacom, ou em VEG, ou em Discovery? Quantos? Escreve aí para mim. No olho do furacão, quando todo mundo estava correndo, os meus alunos compraram.
Os meus alunos compraram. Quantos aí? Escreve aí para mim. Maurício, você falou para eles comprarem? Eu falei nada. Eu só fiz a análise que eles já sabem como eu faço. Eu só mostro como é que o cenário tá. Como é que o cenário tá. E eles entendem a conversa, porque eles já sabem olhar para o mercado de uma forma que pouca gente sabe. O que eles fazem? Bora pro jogo, meu amigo. Bora pro jogo. Entendeu? Bora pro jogo. Foda-se o mundo, meu amigo. Sabe por quê? Porque é na hora que tá todo mundo correndo para as montanhas que a cidade fica vazia. E a hora que a cidade fica vazia é a hora que as promoções aparecem. Entendeu? Quando o veinho, Warren Buffett, em maio de 2019, fecha 30% da carteira dele e todo mundo chama ele de maluco, quando vem a crise de 2020 e os 30 virou 50 do patrimônio total, aí não era mais maluco, né? Né? É isso. Simples assim. O grande ponto é, nessas horas, e inclusive é bom dizer, né, como a Nádia está perguntando ali, quero ver bater uma ordem de 550 mil. Eu não bati uma de 550, mas de mais de 100 mil foi. Graças a Deus. Né? Então, porque o preço permite para mim isso. E é bom lembrar isso. Né? Quando a gente compra a VEG, por exemplo, eu tive cliente meu comprando mais de 1 milhão de VEG essa semana. Mais de 1 milhão. Comprou. Pergunta para ele se ele está achando ruim. Né? É isso. O que eu quero que essa live traga para você, e eu só contei de 2001 e 2008 em detalhes. Você que não entendeu direito, vai lá na minha timeline, pega o post lá da crise de 2008 e dá uma olhada nos posts que estão naquela época. Eu postei muita coisa boa naquela época. Pega ele, lê, aprende e faz o post lá, velho. Mostra um videozão. O Vitor que ganhou no último concurso lá, que ganhou, que eu escolhi ele. Cara, ele fez quase um telejornal. Ele ficou 15 dias falando do conteúdo. Eu achei super legal. Porra, sabe por quê? Porque o mercado não é dos que falam. Na segunda-feira agora, quando o chinês lá tomou o margin call na sexta-feira, na verdade, mas sobrou as rebarbas para segunda-feira, teve uma horda. Centenas, eu acho. Não sei, estou chutando, né? Todo mundo hoje é influencer, né? Teve uma porrada de influencer falando do Archego, falando da Viacom, falando da Discovery. Aonde você viu? Só um. Eu quero um. Eu não quero dois, eu quero só um. Que falaram abertamente. Pessoal, tem uma oportunidade raríssima acontecendo. Raríssima. Raríssima. Quantos que você viu falando o que você podia fazer numa oportunidade dessa? Porque esses caras, eles veem a chuva caindo e descrevem a água. Nossa, essa água está tão molhada. Nossa, que pingo gelado. Descrever a água, bicho. Ah, não gasta meu tempo, bicho. Entendeu? Se eu quisesse saber a notícia, eu via o Jornal Nacional. Não me enche o saco, não. Para as 330 pessoas que estão aqui numa sexta-feira santa, às 15 para as 11 da noite. Entendeu? É disso que se trata. Porque nessas horas, é bom lembrar, o que aconteceu com a Viacom nesse evento? Nada. A CBS, a Paramount, que são do mesmo grupo. Nada. Foi o chinês que teve que vender as ações. O que aconteceu com a Discovery, do canal Discovery, que tem lojas também de varejo nos Estados Unidos? Nada. É semelhante, inclusive, tem um detalhe, isso é semelhante ao que aconteceu com o GameStop. Quando o GameStop explode de preço, por causa dos Redditas, que na verdade não era por causa deles, mas que seja, só para conversar aqui, o que muda na empresa GameStop? Nada, nada, zero, não muda nada. Muda o preço da ação, só. Então, lembra sempre, mesmo, quando vier a próxima, e ela virá, pode levar uma semana, pode levar 10 anos, sei lá. Pode até levar mais que isso também. A próxima grande crise. Primeiro, atento aos sinais antes. Muito antes. Sentir o cheiro de fumaça. Você é responsável por lidar com o seu dinheiro. Só você.
Então não espere anunciarem que a crise está feia. Começa a procurar os detalhes da crise. Começa a procurar que as coisas vão mal. E você recua, tá? Essa história de que o mercado é só para frente é uma banana para quem fala isso. Recuar no momento estratégico é essencial para conter prejuízos. Guarda isso aqui, ó. E por último, lembra, tá? Crise nunca é igual para todos e nunca atinge a todos na mesma intensidade. Nunca. E crises jamais acontecem da noite para o dia. Elas são um processo que leva a um desencadeamento de vendas muito fortes e que levam muito tempo. 2001 levou um ano, 2008 levou um ano, 2015 levou um ano e 2020 também levou um ano. Será que a próxima vai levar 2 dias? Pode. Pode. Mas pensa, se as últimas 4 não levaram um dia, será que a próxima vai levar 2 dias? Tem um detalhe, tá? Desde 29 que não acontece em 2 dias. Nenhuma crise, até onde me consta, de 21 para cá, na verdade, que é a gripe espanhola, nenhuma crise no último século aconteceu da noite para o dia. Nenhuma delas. Todas elas, houve tempo hábil para você sair. Todas elas. E se teve tempo hábil para você sair, é porque muito mais gente saiu. E é curioso que é nessa mesma época que eles encorajam ao extremo. Teve casa de análise em setembro de 2019 falando de Bovespa a 200 mil pontos, a 300 mil pontos. Teve influencer fodão mandando comprar ação em topo histórico de construtora. Teve gente grande com milhões de seguidores. E que depois parece que nada aconteceu. Então lembra, o mercado sempre vai se movimentar antes. Sempre, sempre. Se movimente você antes. Mas se você quiser sair sempre na máxima, você provavelmente vai ter problemas máximos. Tá? Então é isso. Lembra com carinho. O fim do mundo já foi anunciado 1 zilhão de vezes. 1 zilhão. O Bin Laden morreu, o Bin Laden ressurgiu. O Biden, e o Trump vai falir, e o Obama, e a Torre Gêmea, e o fim do ouro, e o Black Monday, e o Green, o Tuesday, sei lá. Cara, tem tanto nome. Eu acho que deve ter gente dentro dos bancos que deve ter a seguinte função: criador de nome de crise. Porque cada crise nova tem um nome mais criativo. Né? Bolha.com, olha isso. Quem criou Bolha.com? Estouro do subprime. Primeiro que não é estouro do subprime. O subprime nunca foi bom. Então só pode quebrar aquilo que um dia foi inteiro. Se o subprime nunca foi inteiro, como é que ele quebrou? Não quebra, né? O petróleo em 2014 vindo de 100 dólares para 40, era o fim do superciclo da China. A China parando de comprar. O corongo em 2020, mas na verdade começa em 2019 o mercado recuar. Então pensa, o seu papel é parar de ouvir nomezinho bonito e ficar repetindo isso nos grupos das famílias, né? O seu papel é começar a olhar o mercado de uma forma pragmática e falar assim, o que tem de oportunidade agora? E uma das oportunidades, sabe qual que é? De sair do mercado. Agora o mercado está me dando uma oportunidade de eu sair. Sair. Reduzir bruscamente minha exposição. Não é uma oportunidade também? É, né? A oportunidade não é só para comprar. É para vender também. Pensa nisso, né? Pensa com carinho nisso. E lembra, você que quer participar do curso de commodities, 2 de maio, link na minha bio, clica lá, responde o formulário e lembra, faz um post replicando algum conteúdo meu. Eu estou pedindo para os caras ser criativos, e estou sendo muito honesto, hein?
Textinho não, não quero textinho não. Testículo não, tá? Pensa nisso e a gente se vê. Lembrando, você que já faz parte da minha lista, dá uma olhada na sua lista de e-mail lá, vê se chegou meu e-mail no spam, no propaganda, no promoção do Google, do Gmail, principalmente vai na aba de promoções ali, geralmente pode ir para lá também. E para saber como é que vai funcionar daqui até o dia 2 de maio, não espere eu fazer post de lançamento, ficar bombardeando. Tá aqui o arrasta para cima para o link da live. Não vai ter. Se você não responder o formulário, responder que quer participar do curso, não vai participar. E você que eventualmente respondeu, não, Mauro, agora eu não tenho interesse, talvez depois, mas mudou de ideia, pode ir lá no link da bio, responde de novo e troca a resposta. Porque eu só levo em consideração o último formulário preenchido. Tá bom? Pessoal, crise, deixa para os outros, tá? Lembra do exemplo dessa semana? Lembra do exemplo? Empresas caindo 60% no vácuo, sem motivo. Empresa boa, empresa que valia 60 bilhões de dólares. A Viacom CBS valia 60 bilhões de dólares. 330 bilhões de reais. Como é que ela cai 60% do dia para a noite? Se nenhuma televisão foi desligada, se a Paramount continua lá, das duas uma, você vai chorar ou você vai aproveitar essa oportunidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Aguarda, lembrando, hein? Marca lá o post, @Maurício Bellinello, compartilha comigo. Se seu perfil for fechado, abre ele ou me manda o direct com a marcação que eu reposto nos meus stories, tá bom? Pessoal, ótima noite, uma feliz Páscoa para vocês, para sua família, que seja uma época à frente de muita prosperidade, que Deus possa dar muitas bênçãos à sua família, né? Ainda mais bênçãos, que tempos tão turbulentos passem logo e principalmente que vocês nunca mais olhem para a crise como um momento de medo. Olhem para a crise como um momento de oportunidade rara, tá? Que é aproveitado pelos gigantes e que a maior parte das pessoas físicas perdem tempo em ruído, tá bom? Ótima noite, pessoal. Fiquem bem, bem aqui e bem com os seus.